Então, vídeo aula número 44 do SIST Vendas, e aqui nós vamos fazer a programação da ação excluir, especificamente excluir um usuário, mas nós vamos retornar ao form consulta, pois há uma série de instruções que nós vamos adicionar à ação excluir, que depois serão herdadas pelos formulários filhos, como usuários, estados, cidades e assim por diante. Então, estamos aqui no form consulta, clique duplo na lista de ações, clique duplo na ação excluir. Nós somos remetidos à guia Code da Unity Consulta, né? Lá em cima, Unity Consulta. E aqui na ação excluir execute, nós vamos colocar alguns códigos que serão padronizados para todos os formulários, como nós dissemos. O início da codificação é o seguinte: nós só podemos executar o comando delete, o comando para excluir registro, se houver algum registro, pelo menos um registro sendo apresentado. Então, esse bloco de códigos que eu coloquei aqui faz o seguinte teste: se o objeto zConsulta, que é o zQuery, e sua propriedade record count, ou seja, número de registros, se o número de registros que está sendo apresentado for igual a 0, vai ser apresentada a mensagem não há registro para excluir, e em seguida o exit para abortar a execução da procedure. Em seguida, nós vamos criar uma variável chamada excluir, do tipo string, para nos auxiliar na construção do comando delete, e para que esse comando delete seja executado, nós vamos precisar de um objeto do mesmo tipo do zConsulta, um objeto tzQuery. Nós poderíamos até utilizar esse zConsulta aqui, mas apenas para organização do código, nós vamos colocar mais um tzQuery. Esse tzQuery, obrigatoriamente, ele tem que estar conectado no zcon, e o nome dele, por exemplo, vamos utilizar zexcluir. Muito bem. Voltando lá no código, nós vamos deixar preparado quase que toda a ação excluir, e depois em usuários nós vamos customizar. zexcluir .close, zexcluir.sql.clear, para limpar qualquer comando que esteja já na propriedade SQL, na propriedade SQL do zQuery. Então, esse pequeno pacote de código nós vamos deixar aqui, porque eles serão padronizados. E quando nós formos lá em usuários e dermos um clique duplo na ação excluir, seremos remetidos lá na Unity usuários, na procedure ação excluir.execute, e esse termo aqui, como nós já vimos em videoaulas anteriores, herdado, faz com que todo o pacote de código construído em form consulta seja herdado aqui em form usuários. É como se todo esse pacote que eu selecionei aqui já estivesse digitado. Na sequência, o que nós vamos fazer? Nossa última operação foi zexcluir.sql.clear, e aí zexcluir.sql.add, eu vou adicionar o conteúdo da variável, mesmo que ela tenha sido criada aqui em consulta, usuários herdou da variável excluir. No entanto, cabe-nos ainda compor a variável excluir. Então, excluir recebe o comando delete from usuário where id igual a, e aqui nós vamos colocar o id do registro que está selecionado. Eu vou colocar o código e depois a gente executa o programa e eu explico direitinho para vocês. Então nós vamos pegar em zconsulta. Na sua propriedade field by name as string, já volto aqui, código, e eu vou explicar para vocês
executando a aplicação, o porquê de zconsulta.fieldbyname fieldbyname código as string. Em tempo aqui, vamos colocar isso como um comentário, se bem que não está sendo nem executado ainda, né? Nós só adicionamos. E aqui eu vou executar o comando showMessage excluir. Dá um showMessage no conteúdo da variável excluir. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Iniciamos a aplicação, foi apresentada uma mensagem de erro, e aqui o que aconteceu foi o seguinte: apesar de eu ter definido a variável excluir aqui na Unity, na procedure e ação excluir do zconsulta, da Unity consulta, ela não foi reconhecida. Então, como ela não foi reconhecida, eu vou fazer novamente a declaração da variável aqui em form usuários e provavelmente nós não teremos mais nenhum problema. Então, acessamos a nossa aplicação e veja bem, estamos aqui vendo usuários. A ideia é a seguinte, quando eu executar o comando excluir, então ele pode ser executado pelo botão da barra de ferramentas, ele pode ser executado pelo menu principal, pode ser executado pelo pop-up menu, acionado com clique direito, ou ainda pressionando a tecla del do teclado. Então, ao executar esse comando excluir, o que vai acontecer? Vamos voltar no código. Vai ser feita a verificação se existe pelo menos um registro, ou seja, se zconsulta.recordCount aponta para 0, seria apresentada a mensagem não há registros para excluir e a procedure seria abortada. No nosso caso, existem 3 registros, portanto a aplicação não vai entrar nessa linha de código. O z excluir será fechado, que é o zquery. Depois, qualquer comando armazenado na propriedade SQL será limpo, será eliminado. Depois nós voltamos aqui para a form usuários. Na sequência, uma variável chamada excluir recebe delete from usuário where id igual a... E aí, o registro que está selecionado é esse 3 aqui, é o código do João. Veja bem, o nome do campo no nosso banco de dados é ID, mas quando nós criamos a view, nós mascaramos o termo ID com o termo código, para que o usuário não estranhe, né? Se tivéssemos aqui ID 1, 2, 3, certamente o usuário perguntaria o que é o ID. Então nós mudamos o nome da coluna para código para ficar mais familiar para o usuário. Bom, o importante é que esse 3 aqui precisa ser capturado e encaixado no comando que está sendo construído. Então, o recurso que vai fazer isso é esse que eu estou selecionando. Nós estamos pegando o zconsulta e pegando o valor do código, ou seja, o campo pelo nome. E apesar do ID ser algo numérico, o sString faz com que aquele 3 especificamente, que é o que nós estamos aqui selecionando, ele seja tratado como uma string. Portanto, estamos adicionando, concatenando uma string com outra string, não vai dar problema nenhum. No nosso caso, por enquanto, nós vamos dar um showMessage na variável excluir, e então esse comando aqui, id igual a 3, vai ser apresentado. Veja só, eu vou executar aqui, lá, delete from usuário where id igual a 3. Não foi executada ainda, propriamente dito, o comando excluir, porque nós não fizemos a codificação aqui. Então, vimos que a variável excluir ela foi construída corretamente. Eu vou eliminar aquele showMessage, eu também vou tirar o comentário, e agora nós vamos tentar executar o z excluir. Ponto. Se fosse o comando select, seria .open, mas agora é um comando DML, no caso o comando delete. Então o comando é o exec sql. Então tente executar utilizando o zquery excluir
o comando que foi adicionado na propriedade select. Se der tudo certo, aqui eu não vou usar o finally, vou usar o try except. Se der algum problema, show message, não foi possível executar o comando. E aqui, mais uma vez, o caractere para pular de linha e o conteúdo da variável excluir. Então, recapitulando, né? Tentamos executar o nosso comando delete. Se tudo der certo, o comando delete for executado, nós vamos executar a ação atualizar para que o dbgrid seja atualizado. Então, ação atualizar.execute. Caso contrário, se não der certo, uma mensagem não foi possível executar o comando e na linha de baixo vai apresentar delete from usuário where id igual a 3 especificamente. Para nós vermos um erro acontecendo e como essa mensagem vai ser apresentada, eu vou cometer aqui um pequeno erro. Eu vou acrescentar aqui no nome da tabela mais um O propositalmente, para nós vermos o erro sendo apresentado, o registro não vai ser inserido, depois nós vamos fazer a correção e ver como é que o registro passa a ser excluído a partir da aplicação. Então vamos acessar a nossa aplicação e aqui excluir. E foi apresentada uma mensagem de erro, porque ele está dizendo, o Delphi, aqui o ambiente de desenvolvimento, nos diz que não existe uma tabela chamada usuário com 2 Os. Eu vou dar o comando continue e essa seria a mensagem que o usuário final receberia. Não foi possível executar o comando delete from usuário. E esses 2 Os aqui, esse segundo O é que está causando o erro. E o comando não foi executado. Então nós vamos finalizar a aplicação, fazer a correção do comando, o erro que fizemos propositalmente, e vamos novamente executar nossa aplicação e excluir o usuário João. Veja que o João foi excluído, já foi o dbgrid já foi atualizado, 2 registros estão sendo apresentados. No entanto, ficamos aqui meio sem nenhuma mensagem se o comando deu certo ou não deu certo, apesar de que tudo funcionou corretamente. Então, apenas para melhorar a interface com o usuário, além de atualizar, nós vamos dar uma mensagem aqui, show message, comando executado com sucesso. E agora nós vamos excluir mais um usuário. Vamos ver nossa aplicação funcionando. Vamos excluir o usuário Cristiano, excluir, comando executado com sucesso e o nosso comando delete já está praticamente finalizado. Na próxima videoaula nós vamos fechar com algumas observações e recursos a execução do comando delete. Então, até a próxima.